Vamos fazer a questãozinha 35. Acerca das características básicas das organizações formais, assinale a opção incorreta. A. A departamentalização é influenciada por atos de descentralização funcional e de delegação de competência. Falso. A departamentalização é influenciada por divisão do trabalho. Só a questãozinha está falsa. Eu posso ter uma empresa com muitos departamentos e uma empresa descentralizada, onde as principais decisões estão no topo. A departamentalização é uma coisa, descentralização e delegação é outra. Eu posso ter, por exemplo, uma empresa com 10 mil departamentos e centralizada, já que as decisões sempre vão estar no topo. Então, departamentalização é o agrupamento de indivíduos em unidades gerenciáveis para facilitar a coordenação e o controle. A descentralização é dar mais autonomia aos níveis inferiores. Então, ó, tem nada a ver. Então, já é o gabarito. B. A departamentalização por função tem como vantagem a especialização das unidades. Verdade, é um dos princípios. C. Considere que uma organização apresente as seguintes unidades organizacionais: atendimento ao menor, atendimento ao idoso, atendimento à mulher. Nesse caso, é correto afirmar que a organização utiliza o cliente como critério de departamentalização. Perfeito, né? Atendimento ao menor, atendimento ao idoso, atendimento à mulher, eu estou departamentalizando de acordo com o cliente atendido. Perfeito. D. Importância das atividades, necessidades de controle e coordenação de atividades e ênfase na especialização são fatores a serem considerados no processo de departamentalização, com certeza. Qual é a importância na coordenação? Qual é a importância do controle? Qual é a coordenação das atividades que eu vou ter? Eu tenho que tomar em consideração isso. Perfeito. Mas como ele queria a incorreta, então o gabarito é letra A. Muito bem. A tarefa de dirigir está diretamente relacionada com a interface entre as pessoas dentro de uma organização, quer sejam superiores, quer sejam subordinadas, quer sejam pares. Acerca do assunto abordado no texto acima, julgue os itens a seguir. 36. Perda de controle, excesso de conflitos, perda de autoridade e responsabilidades negligenciadas são indicativos de problemas de direção. É óbvio. A direção não é coordenar e liderar. Então, se eu estou perdendo o controle, se eu estou tendo excesso de conflitos e perda de autoridade e responsabilidade, eu estou com um problema de direção. Perfeito. 37. Empowerment. O empowerment tem a ver com empoderamento, dar mais funções, mais autonomia ao indivíduo. O empoderamento, ele está diretamente relacionado com a capacidade do indivíduo de receber essas funções. Se ele tem uma maior capacidade, aí eu posso dar mais funções. Se não tem, não posso. Também está associado a dar mais recompensas, beneficiar o indivíduo por aquilo. Muito bem, então olha só. Empoderamento não pode ser considerado como simples delegação, pois pressupõe adicionalmente a criação ou o fortalecimento do poder para atuar das pessoas que receberam as novas responsabilidades. Perfeito, pessoal. Não é simplesmente delegar, é dar mais poder para essas pessoas que adquiriram essa responsabilidade. 38. Amplitude de controle consiste na quantidade de subordinados que podem ser administrados por uma pessoa. Perfeito. Amplitude ideal de controle depende apenas da quantidade de subordinados e de chefes. Não. Amplitude de controle vai depender também da complexidade das tarefas. Se as tarefas são muito complexas, se precisa de uma boa aproximação chefe, subordinado, aí eu vou ter amplitude menor. Agora, se a gente for ter umas tarefas simples, onde repetitivas e rotineiras, eu posso ter amplitude maior. Então, aqui, ó, essa segunda afirmação está falsa, porque diz que depende apenas da quantidade. Não, vai depender também da complexidade
das tarefas. 38, falso. 39. Segundo as modernas visões de controle, o controle da estratégia, ou seja, o controle do caminho para alcançar o objetivo, deve considerar se a estratégia está sendo implementada conforme o estabelecido e se os resultados obtidos estão de acordo com o esperado. Perfeito, é isso que é o controle. O controle ele vai comparar, ele vai mensurar, avaliar se estamos no caminho correto, se o que se estabeleceu está sendo alcançado. Perfeito. Em relação aos conceitos de planejamento, julgue os itens a seguir. 40. O conceito central de planejamento consiste na racionalização das ações, na antecipação de situações organizacionais, na coordenação de atividades e na maximização dos resultados. Cuidado que o planejamento não vai coordenar. Quem vai coordenar é a direção. Falso. 41. O ciclo clássico e amplo de planejamento, que é o processo do planejamento, constitui-se de planejamento, implementação, controle e avaliação, e realimentação e replanejamento. Lembra da diferença do processo organizacional com o processo do planejamento? No processo do planejamento, que é isso aqui, ó, o ciclo clássico, ou seja, o processo do planejamento, a gente vai ter todas essas atividades. Se não estivesse falando sobre o ciclo clássico e amplo, se estivesse apenas assim, ó, o planejamento, essa questão estaria falsa. Por quê? Quem implementa é a organização, quem controla e avalia é o controle, tá certo? Mas ele está falando do processo do planejamento, então a questãozinha se torna verdadeira. 42. A análise ambiental interna é o elemento mais importante da etapa de coleta de dados. Pessoal, essa questãozinha, a gente vai ter um probleminha aqui. Quando a gente for olhar, por exemplo, analisar uma empresa, se você olhar bem, a análise ambiental externa, ela é mais importante. Porque a análise ambiental externa vai precisar, para eu poder ver como é que eu vou atuar internamente, eu preciso ver quais são minhas oportunidades e minhas ameaças. Então, essa questãozinha vai estar falsa. Agora, olha só. Ponto de vista de organizadora. De acordo com a ESAF, a análise ambiental interna é igualmente importante da análise ambiental externa. Tá certo? De acordo com o CESP, a análise ambiental externa é mais importante. Muito bem. 43. O planejamento se divide em estratégico, tático e operacional. Verdade. E se dissesse assim, o controle? Também. Os níveis organizacionais? Também. 44. Julgue os itens a seguir quanto aos conceitos de organização. Lembre-se que a gente tem dois conceitos de organização. Organização no sinônimo de entidade, de empresa, de instituição, e organização no sinônimo de função. Então, olha só. Organização é a arte de empregar todos os recursos disponíveis a fim de alcançar determinado objetivo. Perfeito. Aqui a organização está no sinônimo de função. A organização é distribuir, alocar, empregar. 45. Organização é formar uma equipe competente, integrada e motivada, disposta a agir para o conjunto. Cuidado. Quem motiva não é a função da organização. Quem motiva é a função da direção. A questãozinha vai estar falsa. 46. Organização é a forma que assume toda a associação humana para atingir um objetivo comum. Verdade. Uma empresa é uma organização, um partido político é uma organização, uma igreja. Então, ó, perfeito. Aqui está no sinônimo de entidade. Então, tanto na 44 como na 45, estava no sinônimo de função. Na 46, estava no sinônimo de entidade. Muito bem. Julgue os próximos itens relativos à qualidade total. 47. A qualidade total envolve todas as pessoas, todas as funções e todos os órgãos da empresa, bem como a integração de todas as atividades
da organização. Verdade. Já que a gente está falando de qualidade total, estamos falando da qualidade da empresa como um todo. Essa qualidade, ela vai interferir das atividades mais simples até as atividades mais complexas. De todos os funcionários, de todos os níveis. Perfeito. 48. Qualidade total é um sistema que envolve toda a empresa e que define a forma de apresentação dos documentos organizacionais e normativos a serem utilizados. Esse não é o conceito de qualidade total. Falso. 49. A qualidade total é a propriedade ou características de determinado produto ou serviço relacionada à capacidade desse produto satisfazer as necessidades explícitas ou implícitas dos que o utilizam. Verdade. Para implementar a qualidade, eu devo atender às necessidades explícitas e às implícitas. Por exemplo, se você se matricula em um cursinho, você quer um bom professor, você quer uma boa carga horária, você quer um bom material. Agora, existem as necessidades implícitas, como, por exemplo, um banheiro limpo, uma cantina com alimentos saudáveis, com alimentos higiênicos, né? Que respeitem a higiene em si. Então, essas são as necessidades implícitas. Porque você não chega no cursinho e diz assim, e o teu banheiro é limpo? Não, você pergunta pelo professor qual vai ser a carga horária, não é assim? Então, existem necessidades explícitas e implícitas. Muito bem. 49, verdadeira. 50. Em determinada época da história da administração, a teoria Y foi considerada extremamente importante como modelo de gestão. De acordo com as características dessa teoria, julgue os itens a seguir. 50. De acordo com a teoria Y, as pessoas procuram e aceitam responsabilidades e desafios, pois para elas o trabalho é uma atividade tão natural quanto brincar ou descansar. Verdade, pessoal. De acordo com a teoria Y, a liderança, a direção, ela vai ser mais participativa, pois essas pessoas assumem suas responsabilidades, vão em busca de novas responsabilidades. Já o pessoal da teoria X, não. Eles têm uma aversão ao trabalho, eles fogem das responsabilidades. Muito bem. 5.1. Para a teoria considerada, ou seja, a Y, né? As pessoas preferem supervisão cerrada e, em geral, não gostam do trabalho que executam. Essa questãozinha está falsa, pois essa é uma característica da teoria Y e não da teoria... Aliás, essa aqui é uma característica da teoria X e não uma característica da teoria Y. Falsa. 51. 52. As pessoas podem ser automotivas e autodirigidas, pois são criativas e competentes, de acordo com a teoria Y. Perfeito! Essas pessoas, elas têm a capacidade de influenciar o seu próprio comportamento, têm a capacidade de se autoliderar. Não é necessário uma liderança ali cerrada. Perfeita. 52. Tendo em vista alguns aspectos gerais das organizações, julgue os itens a seguir. 53. Ritos, cerimônias e rituais são considerados elementos constitutivos da cultura organizacional. Verdadeiro, né? Mostram o modo como os procedimentos são implementados em uma empresa, sem indicar qual deve ser o comportamento das pessoas na organização. Ao contrário, a cultura, ela mostra como é o comportamento das pessoas nas empresas. Falsa. 53. 54. Um dos vários planos que pode ser utilizado para se contar com pessoas motivadas na organização é o plano de pagamento baseado em habilidades, que pode estar relacionado à teoria do reforço, existindo ligação entre o respectivo plano e a teoria. Verdade. A teoria do reforço diz que é necessário reforçar um comportamento para aumentar a probabilidade dele acontecer. Então, por exemplo, se o funcionário tem um comportamento positivo e eu reforço positivamente, ele vai fazer novamente, até se tornar um hábito. O plano de pagamento baseado nas habilidades, eu vou pagar mais para aqueles indivíduos que tiverem melhores conhecimentos, melhores habilidades, melhores atitudes, de acordo com as suas competências em si. O que a gente chama de gestão por remuneração. Gestão por competências. Então, ó, verdadeira. 54. 55. Todo grupo bem treinado e capacitado para realizar eficientemente suas atividades
pode ser considerado como equipe de trabalho. Falso. Eu só posso considerar equipe se houver lealdade e comprometimento entre os indivíduos. Pessoal, uma equipe, se eu pegar os melhores jogadores do mundo, pegar cada jogador, eles vão estar treinados e motivados, mas não vão ser uma equipe. Por quê? Uma equipe, ela tem lealdade e comprometimento, e ela não é formada da noite para o dia. Então, a 55 está falso. 56. O controle é uma das funções da comunicação interpessoal nas organizações. Perfeito, pessoal. A comunicação, ela serve para fazer um planejamento, para fazer um diagnóstico, para organizar, para orientar, para coordenar, para liderar e serve também para controlar. Perfeito. 57. Uma das vantagens da comunicação lateral é permitir que os membros da organização estabeleçam relações com os colegas, verdade. Comunicação lateral, colateral, horizontal, permite que as pessoas se relacionem entre si. No que se refere ao planejamento, julgue os itens subsequentes. 58. A missão é a razão de ser da organização. Perfeito. A visão de futuro define quantitativamente onde a organização deve chegar. Não. Quem define quantitativamente é a meta. Tá falso. A visão é o nível máximo onde a empresa pretende chegar. 59. Quanto ao plano de ação, é necessário definir o responsável pelo plano, a justificativa, os caminhos para se alcançar os objetivos almejados e, entre outras coisas, a data de início dos trabalhos. Salienta-se ainda que o plano de ação deve ser elaborado após a definição do diagnóstico estratégico e não antes. Perfeito. No plano de ação é necessário definir quem é que vai fazer o plano, o porquê que eu vou fazer aquele plano. E o plano de ação é feito após o diagnóstico. Eu só vou estabelecer as minhas estratégias depois de analisar qual é a minha situação atual. Verdadeira questãozinha 59. Novas competências começam a ser exigidas pelas organizações, que reinventam sua dinâmica produtiva, desenvolvendo novas formas de trabalho e de resolução de conflitos. Surgem novos paradigmas de relações das organizações com fornecedores, clientes e colaboradores. Nesse contexto, as relações humanas no ambiente de trabalho têm sido foco da atenção dos gestores, para que sejam desenvolvidas habilidades e atitudes necessárias ao manejo inteligente das relações interpessoais. Tendo o texto acima como referência inicial e considerando aspectos relevantes das relações humanas no ambiente de trabalho, julgue os itens que se seguem. Vamos lá. 60. Nas relações interpessoais, as pessoas devem não só agir com franqueza ao emitir suas opiniões, mas também livrar-se da imposição de limites nos relacionamentos pessoais ou profissionais. É óbvio que está falso. Como é que eu vou me livrar dos limites, do respeito ao próximo? Eu posso ser franco, mas eu não sou obrigado a dizer tudo. E mais, eu tenho que ter um respeito para o próximo. Eu não posso dizer que eu vou me livrar da imposição de limites. Não, existe um limite, sim. Falso. Inclusive, recentemente aconteceu um fato, um caso no Face. As pessoas estão achando que o Facebook é um território sem dono, é um território sem lei. E acham que simplesmente podem ofender, gritar, espernear, esculhambar, como a gente diz aqui no Nordeste, ofender as pessoas. É necessário ter um respeito. Não é por causa que eu tenho a liberdade de expressão que eu não vou ter um limite. Então as pessoas às vezes começam a ofender e não notam que aquela pessoa que estão ofendendo é um pai, é um profissional, é uma mãe, é um esposo, é um filho que precisa de uma boa imagem para manter o seu trabalho. E simplesmente as pessoas estão preparadas para ofender cada vez mais. Agora, se você notar bem, quem ofende é que não tem nada a perder. Não é nada. Porque aquela pessoa que tem um trabalho a zelar, uma família a zelar,
ela não anda escrevendo loucuras no Face. Quem tem esse tipo de ação é simplesmente quem não tem nada a perder. É um nada. Aí acha que pode simplesmente começar a falar mal de todo mundo, atirar, jogar veneno para todo mundo. As pessoas têm que ser mais prudentes no que escrevem. Recentemente eu tive um colega que ele estava o tempo todo sendo ofendido por uma questão pessoal. E essa garota, ela estava ofendendo e falando o que ela queria. Não é por aí, né, pessoal? As coisas podem ser resolvidas no diálogo. Não é necessário esse tipo de postura. Baixaria total. Então tem que ter cuidado. Então, nas relações pessoais, eu posso ser franca, eu posso ser verdadeira, mas respeitando, sabendo exatamente qual é meu limite. Tá certo? Então, 60, inclusive eu botei aqui verdadeiro. Não, pessoal. A 60 ela é falsa, né, pessoal? Eu tenho que respeitar os meus limites. 61. A satisfação com o trabalho resulta de um somatório de elementos, entre os quais se inclui a qualidade das relações humanas vividas no ambiente de trabalho, variável de grande impacto na produtividade. Verdade. A satisfação do trabalho depende do trabalho que eu faço, depende do meu chefe, dos meus colegas de trabalho, depende inclusive do cliente, como é a postura dele. E existe uma relação diretamente proporcional. Funcionário satisfeito, ele é mais produtivo e oferece um serviço de melhor qualidade. Com certeza. 62. Relações humanas infortunadas geram nos empregados duas possíveis reações. A espera passiva, mais otimista de que as condições relacionais melhorem na organização, ou a investida ativa de busca de melhoria dessas condições. A segunda reação é invariavelmente a melhor, pois possibilita agregar valor à resolução de problemas. Com certeza. Ou a pessoa espera que o problema seja resolvido, ou vai em busca de resolver aquele problema. Com certeza, a busca ativa permite uma agilização, permite uma agilidade, na verdade, né? No processo de resolução de conflito e vai ser melhor. Perfeito. 63. São, geralmente, bem-sucedidos os relacionamentos interpessoais em que as pessoas são capazes de demonstrar suas necessidades e de relacioná-las de modo eficaz ao que os outros têm a lhes oferecer. É óbvio que essa questão está falsa. Como é que vai ser uma relação bem-sucedida se eu só me relaciono com a outra pessoa com base no interesse? Se a outra pessoa não tem nada a me oferecer, eu simplesmente não me relaciono. Falsa 63. 64. Nas relações humanas, ocorre um conflito quando o indivíduo percebe que outra pessoa afeta ou pode afetar negativamente algo a que ele atribui importância. Perfeito. Quando eu percebo, quando eu me sinto ameaçado, quando eu percebo que algo que eu quero alcançar, algo que eu desejo, pode estar sendo ameaçado pelo outro, já pode ser um fator gerador de conflito. 65. Como os efeitos dos conflitos nos grupos de trabalho são sempre negativos, os gestores devem lidar com eles com muita rapidez, para evitarem que se manifestem com frequência. Pessoal, tá falso. Nós já vimos anteriormente que a gente tem efeitos positivos e efeitos negativos. Um conflito, quando resolvido adequadamente, permite que as pessoas tenham uma identidade, permitam inclusive que as pessoas se livrem de barreiras que existiam anteriormente. Existem efeitos negativos, como a energia desperdiçada, o individualismo, a agressividade, mas eu não posso dizer que sempre os conflitos são negativos. Hoje a visão humanista afirma que os conflitos podem ser gerenciáveis ou não, podem ser positivos ou negativos. Então 65, falso. Bom, no DPF, Unidade do Distrito Federal, no exercício do cargo, Lúcio deve manter contatos com seus pares, com técnicos de nível superior e com autoridades de alto nível hierárquico. Além disso, deve supervisionar trabalhos relacionados às áreas de pessoal, orçamento, organização, métodos e material. Essas atribuições exigem que ele seja competente na comunicação interpessoal.
Em face da situação hipotética apresentada acima, julgue os itens seguintes, relativos ao processo de comunicação humana nas relações internas e públicas de trabalho. Muito bem. 66. Lúcio deve levar em conta que os canais de comunicação diferem quanto à capacidade de transmitir informações. Perfeito. Utilizar uma televisão tem uma capacidade diferente de transmitir informações de uma rádio. Tem capacidade diferente de um livro. Então, isso deve ser tomado em consideração. Perfeito. 67. Sendo Lúcio, na sua organização, responsável por contatos, tanto horizontais quanto verticais, ele deve usar a mesma linguagem em todas as situações. É óbvio que está falso. A gente não pode dizer que o mesmo vocabulário, a mesma entonação, os mesmos gestos podem ser utilizados com chefes, com subordinados, com pares, com colegas e com cliente. Está falso. 68. Para enviar a seus superiores informações relativas à publicação de nova legislação pertinente ao trabalho do DPF, Lúcio poderá fazer uso de e-mail, que é um canal de comunicação apropriado para esse fim. Cuidado! A comunicação é considerada formal ou informal, não pelo canal, não como ela é feita, e sim se ela foi planejada ou não. Eu não posso afirmar que o e-mail é ideal para esse fim, porque eu não sei se nessa empresa o e-mail ele foi previamente planejado. Então a questãozinha 68 vai estar falso. 69. Quando Lúcio se comunica com seus pares, utilizando terminologia especializada ou linguagem específica de seu grupo profissional, ele está se valendo de um jargão. Verdade. Jargão é um conjunto de palavras, é um vocabulário utilizado por um conjunto de profissionais, por um conjunto de pessoas. O jargão pode ser considerado um ruído quando ele for utilizado fora desse grupo de pessoas. Tá certo? Perfeito. 70. Considere que, ao se comunicar com seus superiores, Lúcio manipule a informação para que ela seja recebida de maneira mais favorável. Nesse caso, Lúcio cria uma barreira à comunicação eficaz. Verdade, porque ele está falando aqui de manipular. Na manipulação, eu vou modificar de acordo com meus próprios interesses. A manipulação é uma barreira. Perfeito. 7.1. A comunicação de Lúcio será descendente toda vez que ele estiver mantendo contato com autoridades. Falso. Quando ele estiver mantendo contato com autoridades, a comunicação ela vai ser ascendente. Então, ó, questão 71, falso. 7.2. As redes de comunicação interpessoal utilizadas por Lúcio no DPF são caracterizadas como redes informais de comunicação, pois ele conhece as pessoas com as quais se comunica. Pessoal, a comunicação é considerada informal não porque ele conhece as pessoas, e sim porque não foi planejada. O que caracteriza a comunicação formal foi previamente planejada. O que caracteriza a comunicação informal surge espontaneamente. Tá certo? Então, 7.2, falso. Bom, agora vai começar o enunciado para as próximas questões. Só que esse enunciado a gente só vai ver na próxima aula. Um abração a todos e até lá.